Sabe aqueles desenhos que você viu quando era criança, mas a sua memória deles meio que se confunde com outros? É disso que eu estou falando. Oi, gente bonita, e bem-vindos ao Top 5 de desenhos de ação que eu meio que não me lembro direito. 6, 10, 5, 4. Digo, siga minhas redes sociais. Esses são desenhos que eu vi em algum lugar e aí veio na memória, eu assistia isso. E se eu lembrar com o que eu tava confundindo, eu digo. 7, 5, 3, 5. Mask é uma boa ideia com uma execução não muito boa. Pelo menos no primeiro episódio. Eu acho que eu juntava isso com Centurions e Inhumanoides de alguma forma. Eu meio que sempre confundi os heróis dos dois. Mas é basicamente um grupo de pessoas que tem esses capacetes que dão poderes a eles. Até aí faria sentido, especialmente em luta corpo a corpo. Mas eles sempre estão em veículos. E os veículos têm suas próprias armas. Tem 3 veículos com design bom, os outros são bem bobos, e os capacetes são todos bobos. O único poder realmente interessante é um raio que pode levantar coisas. Outro tem um holograma que funciona para desviar um míssil por algum motivo. Porque o míssil não é guiado por calor, é guiado por câmeras, sei lá. O caminhão não faz nada de especial, mas abaixa as chaminés para criar uma cortina de fumaça. Isso é realista bastante para funcionar. O Jeep tem um barco escondido em si, e isso meio que funciona. E tem uma moto com aquela cabine lateral, e a cabine lateral vira uma coisa de mergulho para entrar na água. Mas fora isso, tem um DeLorean que as portas viram asas. É ridículo. E tem um garotinho que é extremamente chato. E ele tem um robô que parece ter sido desenhado pelo Dr. Robotnik. Nesse caso, talvez eu deva dizer Eggman. E tem um pedacinho educacional no final. Eu não posso dizer que é moral porque não tem nada a ver com a história, mas a história em si é extremamente básica e não muito bem feita. Um meteoro que cria vida vegetal pode ser usado para cura, mas também pode ser usado para matar coisas se você cortar ele em 3 pedaços, porque ninguém entende como radiação funciona. E no fim do episódio ele simplesmente para de funcionar sozinho. Ah, e o principal... tem o computador do Batman e um elevador para um trenzinho para o seu Voltron. Não dá para recomendar isso. 4, 4. Against the spiral Spiral Zone é um desenho de ação militar que eu tenho quase certeza que eu meio que achava que era Centurions. Eu não sei porquê, mas eu sempre confundi o vilão dos dois. Eu lembrava da roda gigante que o líder dos mocinhos usava, mas eu não lembrava de muito mais. Basicamente tem algo chamado Zona Espiral, que deixa as pessoas com manchas vermelhas na pele e com olhos amarelos. Só que a ideia parece ser que a maioria das pessoas perde o controle de si mesmo, enquanto que algumas pessoas seletas conseguem viver assim. E essas pessoas decidem fazer um exército para serem os que dominam o mundo enquanto usam geradores de zona espiral. A história não é particularmente bem desenvolvida, eles não apresentam nada disso no primeiro episódio. Isso simplesmente existe, e por acaso tem um cara que gosta de videogame e usa um videogame para hipnotizar ele. E até o final ninguém admite que o problema não é ele gostar de videogame. De fato, o líder dos mocinhos tira vantagem do videogame. Os designs das máquinas também não são particularmente bons, todos os mocinhos estão equilibrados em uma roda só, sei lá eu porquê. E os vilões têm essas cadeiras sem proteção nenhuma, as esteiras de um tanque do lado, e em cima disso 2 bracinhos com bolas cheias de espinho. É a coisa mais estúpida possível. Então eu não recomendo. 5, 4. Brave Star. Brave Star é da Filmation, mas não é nem nível de He-Man, é um pouquinho melhor que He-Man. Honestamente, eu vi alguns momentos em que a animação parecia ser um momento só, em vez de ser aquele modelo reutilizado. Então eu gostaria de dizer que é bom, mas é bom para a Filmation. Tem um desenho que eu acho que se chama Galaxy Raiders, que eu lembro que eu vi, passou no SBT, e que eu tinha quase certeza que tinha algum episódio em que apareceu esse cavalo. Esse cavalo que vira humano, que eu achava uma coisa super legal, mas aí eu acabei descobrindo que era Brave Star. Quanto à história, é mais próximo de He-Man, não tem uma história super desenvolvida, vamos ter uma moral no final, parar tudo e mostrar, uma moral em que Brave Star tem um ombro gigantesco por algum motivo. E enquanto os designs desses 2 personagens funcionam, porque são mais simples, o design da mulher, por exemplo,
Né? Parece que ela tá usando ferros na cintura. Isso não é confortável. Tem aquelas economias da Filmation, mas menos do que em He-Man. E eu não sei se eles chegam a explicar como, mas Bravestar, na verdade, tá roubando o poder do fantasma. Ele tem a força do urso, em vez da força dos 10 tigres, mas é a mesma coisa. Na verdade, ela estaria roubando da Vixen, porque ele tem múltiplos poderes. Mas ele tá roubando de qualquer jeito. Mas a única memória que eu tinha do show era do cavalo, então eu acabei botando a memória do cavalo em outro show. Quê? Voltamos já. Ali. I am John Blackstar. Se você achava que He-Man era preguiçoso, você ainda não viu Blackstar. Tá, primeiro de tudo, Blackstar é a Filmation tentando fazer Thunder. O que é incrível se você parar pra pensar que Thunder é a Hanna-Barbera tentando fazer Conan. Mas pelo menos a Hanna-Barbera pensou que, já que era um desenho, eles poderiam deixar as coisas mais interessantes. A Filmation, na melhor das hipóteses, tinha alguém escrevendo o roteiro e dizendo: isso daqui vai passar, isso daqui é interessante e fácil de fazer o bastante para entrar no episódio. No caso é a mão decrépita da feiticeira. Modelos claramente reutilizados, mas ainda mais óbvios que He-Man, se você puder acreditar que isso é possível. Eles literalmente têm outro personagem que usa as orelhas como asas, além de vários cortes e ângulos para deixar mais fácil de animar. O troço é tão preguiçoso que tem personagens que saem de um anel no final do episódio, mas eles não foram presos no anel. Eles estavam no meio de um deserto. E eu estou falando sério, se você ainda dá algum valor a He-Man por eles estarem tentando contar uma história, aqui nem isso se salva. Como diabos você usaria essa espada? A animação é muito ruim, os efeitos são ruins, é tudo ruim. Yksi. Que diabo de nomes é Jace? E parece JC, primo do JG, tenho certeza. Esse é um dos desenhos que foi feito para vender mercadoria, e isso não é um problema em si, mas a história que foi criada não se dá nem um pouco trabalho de fazer sentido. Nós temos um mágico que também é mecânico, e ele cria parte do ar. Então você pensaria que a mágica dele é tecnomancia, mas não é. Ele é um deus ex-máquina. Eles precisam de ouro, ele sabe fazer ouro. Como nós precisamos de um motivo para o capitão continuar com eles, o ouro vira chumbo, mas todo o resto ele não precisou de nada, ele só criou. A música de abertura é foda, e se você vê só a abertura, parece que tudo faz bastante sentido, mas na prática não é assim que funciona. Os inimigos deles são monstros plantas que viram carros, então você pensa, isso é uma característica deles, mas na abertura o chefe deles vira um dos carros, que existe no desenho sem o chefe virar. Além disso, por que ele está esfregando a cabeça como se ele tivesse um bebê lá dentro? A história tem um monte de premissas que não são nem um pouco elaboradas, mas você pode dizer isso de praticamente todos os shows da época. Mas o que torna esse desenho tão fácil de misturar, na minha opinião, é que ele é feito só de vibes. Nós temos um mago que parece o mestre dos magos, mas não tão bem feito. Nós temos uma garota que parece a Willy Kit, mas não tão bem feita. E nós temos um monte de outras influências bem claras. Temos veículos grandes que parecem os AT Walkers, mas não tão bem feitos. E o nosso personagem principal fica congelado em Carbonite, mas isso é uma coisa boa nesse caso, além do computador do Super-Homem. É uma bagunça e não é tão divertido quanto provavelmente deveria ser para ser considerado realmente bom. Mas eu achei tanto desenho para fazer essa lista que eu acabei dividindo em gêneros e eu vou fazer mais no futuro. Deixa o que você achou nos comentários e eu te vejo na próxima. Tchau! E se você gostou, curta, assine e compartilhe.